o Senhor te acrescentará nessa noite. Marcos capítulo 16, a leitura será do versículo 9 até o versículo de número 20, para a glória do nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 16 e 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do dia do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Primeira aparição de Cristo depois da sua ressurreição, a Maria Madalena. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com Jesus, os quais estavam tristes e chorando. Olha a situação dos discípulos depois da morte de Jesus, tristes e chorosos, tristes e chorando. Versículo 11. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Mesmo Jesus tendo avisado várias e várias vezes que haveria de ressuscitar, que ele morreria para que se cumprisse o Evangelho, para que se cumprisse a palavra que Deus havia dito, eles não acreditaram no testemunho daquela mulher. Versículo 12. E depois manifestou-se outra vez a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Esse aqui, a gente vai dar uma olhada nessa passagem, é quando Jesus se manifesta aos 2 discípulos que estavam no caminho indo para Emaús. Versículo de número 13. E ainda estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto, já ressuscitado. É que a gente tem umas palavras de Jesus. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir que Ele nos abençoe na ministração dessa aula, a fim de que de fato você seja edificado e a minha vida também seja edificada pelo nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso és Tu. Muito obrigado, Senhor, por ter nos permitido estudar este Evangelho, o Evangelho de Marcos. Um Evangelho tão claro, tão simples, tão objetivo, tão direto, e que nos fazem enxergar a Tua glória, Pai, por meio das atitudes, por meio dos milagres, por meio das vitórias que o Senhor produziu e que realizou na vida das pessoas. Obrigado por ter vindo ao mundo, Jesus. Obrigado por ter estado com os homens aqui na terra. Nós não éramos dignos da Tua presença, mas o Senhor esteve conosco. Muito obrigado por isso. Obrigado por ter ido à cruz, por ter se sacrificado por nós, por ter tido Teu sangue tirado de Ti, por amor a nossas vidas. Nós nunca seríamos dignos deste sacrifício, mas o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de amor. Muito obrigado por isso. Obrigado por ter morrido por nós e por ter ressuscitado, por ter vencido a morte. A morte não tem mais poder sobre nós, ó Deus, porque o Senhor venceu a morte. E diante, Senhor amado, desta vitória, diante deste triunfo, não há em nós questionamentos, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra. As nossas dores não são para comparar com as dores que o Senhor sofreu.
e o teu triunfo, a tua vitória, nos garante, Senhor amado, que nós também seremos vitoriosos, não por nossos próprios méritos, mas porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia, a tua benignidade, e que se estende de geração em geração, tem nos alcançado. Muito obrigado por ser o nosso Deus, e nós somos muito gratos por sermos os teus servos. Nos esclarece nesta noite, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, alcança os corações que necessitam te ouvir, que estão nas suas casas, nos seus lares. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, este texto que a gente acabou de ler aqui, eu poderia dividi-lo em 3 pequenos blocos. O primeiro bloco, do versículo 9 até o versículo de número 14. Aqui a gente tem o bloco das aparições de Jesus. O segundo bloco seriam as palavras que Jesus disse aos seus discípulos na grande comissão, do versículo 15 ao versículo 18. E no final, nós temos 2 versículos que são palavras de Marcos falando a respeito de Jesus. Então, nesse primeiro bloco, do versículo 9 ao versículo 14, nós temos algumas aparições de Cristo depois da sua ressurreição. Nós já vimos na aula passada, o nosso irmão Alisson muito bem colocou de maneira inequívoca que Jesus de fato ressuscitou e foi mostrando tudo aquilo que contribui para que nós entendamos como crível a ressurreição do nosso Senhor. É óbvio que eu percebo que a maior prova de que Jesus ressuscitou, para além das suas aparições, foi o fato de que a essas pessoas que Jesus apareceu, essas pessoas aqui, estiveram dispostas a entregar a sua vida por amor a Cristo. E muitas delas fizeram. Quando nós olhamos para os 11 apóstolos aos quais Jesus apareceu depois da sua ressurreição, dos 11, 10 tiveram mortes muito cruéis. E para que eles não morressem, bastava apenas que eles dissessem: não, Jesus não ressuscitou, aquilo que eu estava dizendo era mentira, eu retiro todas as palavras que eu disse. Bastaria eles dizerem isso, negarem a Jesus, para que eles não fossem decapitados, para que eles não fossem transpassados pela espada, para que eles não fossem crucificados, como foi obviamente o caso de Pedro. Enfim, um básico testemunho de negação seria suficiente para salvar a vida deles, mas mesmo diante da morte, eles disseram assim: o Evangelho é verdade, Jesus Cristo é verdade, Ele viveu, esteve entre nós, pregou, curou, expulsou demônios, fez maravilhas no nosso meio, morreu, mas Deus o ressuscitou de dentre os mortos e Ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai e está lá com Ele. Esse testemunho, o Evangelho que os discípulos pregavam, era verdade. E por causa dessa verdade, eles morreram. E por causa da pregação deles e por causa da morte dele, nós hoje desfrutamos desta palavra maravilhosa, a palavra de Deus. E o mesmo Cristo que apareceu a esses homens, Ele aparece a nós também, de outra maneira, mas Ele aparece a nós também, Ele fala conosco. O mesmo Jesus que falou com Pedro, que falou com Tiago, João, com Tomé, com os apóstolos, Ele também fala conosco. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse é um grande privilégio. A Bíblia nos mostra aqui, nesse primeiro bloco, do versículo 9 ao versículo 14, 3 aparições de Jesus. A primeira aparição enumerada é a aparição a Maria Madalena. Maria Madalena. Vamos dar uma olhada no texto bíblico a fim de verificarmos essa aparição de Jesus à sua serva, aquela de quem ele havia expulsado 7 demônios. Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 20. O texto vai do versículo 11 ao versículo 17, mas eu vou ler apenas 2 versículos aqui, na verdade 3.
os versículos 15, 16 e 17. João, capítulo 20, versículos 15, 16 e 17. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, a pessoa que cuidava do local onde Jesus estava, tinha sido posto depois da sua morte, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei até ele, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Veja que Jesus não usou mais a expressão mulher, usou a expressão Maria, como quem diz assim: eu te conheço. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, Maria, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vou para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus aqui não permitiu ser tocado por Maria Madalena, que o reconheceu como mestre. É interessante que na segunda aparição de Cristo, que o Evangelho de Marcos não relata, na aparição que ele faz às mulheres, e aí inclui novamente a Maria Madalena, nesta aparição que está registrada em Mateus, no capítulo 28, versículos 8 e 9, as mulheres se aproximam de Jesus, adoram a Jesus, beijam os seus pés, contentes, felizes, regozijantes de que Jesus tivesse ressuscitado. E elas se aproximam de Jesus e tocam em Jesus. Interessante que nesse primeiro momento Jesus não permite ser tocado. Por que ele não se permite tocar? Segundo ele mesmo disse, porque ele ainda não havia subido para o seu Pai. Certamente depois de ter ressuscitado, ter aparecido a Maria Madalena, que foi a primeira pessoa cronologicamente a quem ele apareceu, depois disso ele subiu para o seu Pai e novamente desceu a estar com as pessoas aqui e apareceu novamente a Maria Madalena e a outras mulheres, como nos relata o Evangelho de Mateus no capítulo 28. Logo na sequência, Jesus se manifesta a Pedro. Esta aparição não está registrada aqui, mas a gente vê que quando os dois discípulos que estavam indo a Emaús retornam para Jerusalém e aparecem aos discípulos e começam a dizer o que havia acontecido, os discípulos dizem assim: é verdade que ele ressuscitou, e ele já apareceu a Simão, já apareceu a Pedro. Então apareceu a Pedro, e quando o apóstolo Paulo escreve, ele também ratifica essa aparição a Cefas, que é exatamente Pedro. Tá? Então, essa aparição a Pedro está registrada em Lucas, no capítulo 24, versículos 33 e 34. Em algum momento vai aparecer na sua tela, acho que pode ser agora, as aparições de Cristo depois da sua ressurreição. E aí você pode tirar um print dessa imagem que está aparecendo aí na tua tela, ou tirar uma foto para você ter esse material que é extremamente interessante. São as aparições de Jesus depois da sua morte. Então, a terceira aparição, cronologicamente falando, e aqui a gente tentou organizar de maneira muito direita, muito responsável, para ter uma organização cronológica. Então, provavelmente, de fato, dentro da cronologia foram essas aparições, desde a primeira até a 11ª que está nesse quadro que provavelmente está aparecendo para você agora. Então, terceira aparição a Pedro. Tá? A quarta aparição aos dois discípulos no caminho de Emaús. Esta aparição, o evangelista Marcos nos relata aqui no versículo 15, no versículo 12, Marcos 16, 12. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. Vamos dar uma olhada nessa aparição de Jesus aos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Vamos ver aqui o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número
23. Lucas, capítulo 23. Abre a sua Bíblia aí na sua casa. Lucas 23, a partir do versículo 13, a gente tem a aparição de Jesus aos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Um deles é identificado pelo nome, que é o Cleopas. No capítulo 18 a gente tem essa identificação. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 14, que diz assim, Lucas 24, 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido em Jerusalém, da morte de Jesus e tal. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles não reconheceram Jesus. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse, Jesus falando, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Percebam que era nítido na fisionomia daqueles homens a tristeza, porque para eles Jesus era a esperança, Jesus era a salvação para o povo de Israel. Jesus era a solução, era a salvação para as pessoas, mas na mente deles, Jesus seria um revolucionário que se insurgiria contra Roma, destituiria o Império Romano, destruiria o Império, ou pelo menos daria liberdade ao povo de Israel. Era isso que esses homens esperavam. Era isso que os outros discípulos esperavam. Mas Jesus veio para implantar o seu reino, e o seu reino não era desse mundo, o seu reino era eterno, o seu reino é eterno. E a gente tem Jesus que vai conversando com os homens, vai conversando, e é interessante que Jesus começa a esclarecer aqueles homens sobre aquilo que estava profetizado a respeito dele mesmo. E ele começa explicando por Moisés, segundo o versículo 27, Lucas 24, 27. Jesus começa explicando por Moisés e vai explicando todas as escrituras. E obviamente que a caminhada foi longa, acredito que mais de 10 quilômetros de caminhada, a caminhada foi longa, então deu para Jesus explicar, esclarecer muita coisa que estava escrita sobre ele lá no Antigo Testamento. E aí os homens chegaram perto da aldeia para onde estavam indo, na aldeia para onde estavam indo, e Jesus fez com que ia para mais longe. Quando Jesus fez como quem ia para mais longe, os discípulos, o Cleopas, esses não estavam entre os 11, tá? Eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, mas não estavam entre os 11. Então, disseram assim para Jesus, o sol já se declina, a noite está chegando, talvez seja perigoso continuar a caminhada. Fica conosco esta noite, ceia conosco, alimente-se conosco. E isso Jesus fez. Entrou na casa daqueles homens e foi cear com eles. Como era costume aos homens daquela época, o visitante pegou o pão, ergueu até os céus, deu graças ao Pai pelo pão, e ao partir do pão, aqueles homens reconheceram que aquele que estava ali era Jesus. Quando aqueles homens reconheceram no partir do pão que era Jesus, Jesus saiu, desapareceu dali. E a alegria do coração daqueles homens era tão grande que na mesma hora, enfrentando os perigos da noite, eles retornaram para Jerusalém. E na conversa eles diziam, por acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava? A palavra de Jesus faz o nosso coração arder, porque há poder na palavra do nosso Cristo. Há poder em nosso Deus. E ele apareceu a esses dois homens no caminho de Emaús, como está aqui relatado em Lucas, e
o Marcos, de maneira muito objetiva, faz essa demonstração no versículo de número 12. Versículo 13. E ainda estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Ou seja, os discípulos voltaram para Jerusalém, encontraram-se com os outros discípulos e disseram: Jesus nos apareceu. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas o coração deles estava tão endurecido de maneira que eles não acreditaram ainda, nem no testemunho de Pedro, nem no testemunho de Cleopas, nem do outro discípulo, nem da mulher, ou das mulheres que haviam testemunhado a respeito da aparição de Jesus. E aí, o Marcos coloca aqui a outra aparição de Cristo, quando Jesus aparece aos discípulos. A próxima aparição é uma aparição que Jesus faz a 10 dos discípulos. Tá? Dentre os 11, Jesus apareceu a 10. Não estava presente nessa aparição o Tomé. Tomé não estava presente. Então, a quinta aparição de Jesus está em João, capítulo 20 ainda, do 19 ao 24. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 24. Bom, está escrito assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os 10 discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, as portas fechadas, e Jesus entrou naquele lugar de maneira milagrosa e disse assim: paz seja convosco. E aí, essa é a aparição de Jesus. O Tomé não estava presente nessa ocasião, mas depois ele chega, e aí a gente tem essa aparição registrada por Marcos aqui no 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Marcos 16, 14. Essa aparição aos 11 discípulos está registrada aqui também em João, no capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 29. João 20, 25 diz assim: e disse-lhes, pois, os seus discípulos, disse a Tomé, não é? Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, ou seja, Tomé falou: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, que foi furado de uma lança, de maneira nenhuma o crerei. Os 10 discípulos testemunhando que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido aos 10, e Tomé disse assim: não creio. Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz do Senhor, paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Acredite, eu ressuscitei. Tomé respondendo disse: Senhor meu e Deus meu. Olha a maneira como Tomé se quebranta diante do ressuscitado. Que pergunta, ou quais perguntas Tomé poderia fazer a Jesus naquele momento? Diante das mãos furadas, diante do lado furado de Jesus,
diante daquela visão, e Jesus conversava com eles, Jesus comeu com eles. Jesus havia ressuscitado. E não havia como negar essa verdade, era incontestável a verdade. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E Marcos registrou isso aqui no versículo 14. Essa aparição de Jesus depois de ter ressuscitado. Há outras aparições de Jesus. A Bíblia nos mostra que no capítulo 21, Jesus apareceu pela 7ª vez aos seus discípulos. Capítulo 21 do Evangelho de João, os discípulos estão na beira do mar, pescando, ou estão na beira do mar, depois de terem pescado a noite inteira, a semelhança do que aconteceu quando Jesus os viu e chamou-os para serem seus discípulos. Lucas capítulo 5 registra isso. E aí, depois da ressurreição, depois da aparição de Jesus, os discípulos estão fazendo o quê? Pescando. É como se na mente deles a realidade fosse a seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, nos apareceu, mas e agora? Fazer o quê? Pedro disse assim, vou pescar. Os outros disseram, vou também. Só que Jesus havia ressuscitado e aparecido a eles, não para que eles voltassem para a vida deles normal, a vida que eles tinham antes de Cristo aparecer para eles, lá no Mar da Galileia. E aí Jesus aparece novamente e começa a redirecionar a vida dos discípulos, dizendo assim, não chamei vocês para serem pescador de peixes, não. Lembrem-se, chamei vocês para pescarem almas. Para que através da vida de vocês, almas fossem alcançadas pelo Evangelho. E Jesus começa a redirecionar esses homens, e João registra isso no capítulo 21, quando ele aparece a 7 dos discípulos. A palavra do Senhor diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, disse que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Neste mesmo capítulo 15, no versículo seguinte, diz que Jesus apareceu a Tiago também, é a 9ª aparição registrada aqui. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus aparece novamente aos 11 discípulos e faz uma comissão. Essa aparição também está registrada aqui no Evangelho de Marcos. Quando Jesus aparece, diz assim, versículo Marcos 16:15, essa é a 10ª aparição aos discípulos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante essa comissão que Jesus faz depois da sua aparição. Jesus não está dizendo que eles deveriam ficar simplesmente em Jerusalém e pregar em Jerusalém o Evangelho. Jesus está dizendo assim, por todo mundo. Em todos os lugares, por todas as nações, espalhem-se. Vocês devem pregar o Evangelho, claro, isso depois de vocês receberem a efusão do Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, mas calma. Depois de receber essa efusão, vocês vão por todo mundo e pregar o Evangelho. Veja que o verbo empregado aqui no versículo 15 é um verbo que na língua portuguesa está no imperativo. Ide. Vocês devem ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus, quando Mateus faz o registro aqui, ele diz, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos escreveu, no versículo 16, que esse evangelho deveria ser pregado e que quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas que a não crença daqueles que ouvissem o evangelho seria para eles a condenação das suas vidas. Quando Jesus comissionou os discípulos aqui, ele não disse
que eles deveriam ter discriminação com relação a quem eles deveriam pregar. Não, ele disse assim: pregue a todas as pessoas. Façam discípulos em todos os lugares. Anunciem o evangelho. Foi para isso que eu vim à terra. Foi para isso que meu Pai me enviou. Foi para isso que eu morri. Essa é a causa da minha ressurreição. Preguem o evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. E estes sinais, olha a promessa de Jesus. Jesus prometeu que estaria com eles. Mateus registrou isso. Mateus 28 e 20. Na segunda parte do versículo, Jesus diz assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí Jesus disse, os sinais, versículo 17 de Marcos 16, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão os que crerem. Vocês vão pregar, as pessoas vão crer. E essas pessoas que crerem na pregação do Evangelho, a partir daquilo que vocês estiverem a dizer, estas pessoas terão poder também e vão fazer sinais. Vão fazer sinais em meu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus apareceu pela 11ª vez aos seus discípulos, ou pela última vez corporealmente falando aos seus discípulos, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do capítulo 1. Talvez tenha aparecido na tela de vocês aí o capítulo 4, mas é capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Quando Jesus aparece, fala com eles e é assunto aos céus. A gente vai ver essa assunção, mas antes eu quero dizer a vocês o seguinte: da 11ª aparição de Jesus, quando ele faz a comissão dos apóstolos e ele envia os apóstolos, nessa comissão ele dá uma lição aos seus discípulos. E ele diz assim: olha, vocês não creram naquilo que eu disse. Vocês não creram que tudo o que estava escrito ao meu respeito lá no Antigo Testamento era verdade. Olha o que Jesus disse, versículo 44 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus disse que as palavras que estavam escritas sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, deveria se cumprir. À risca, e se cumpriram à risca. Há mais de uma dezena de coisas que estão registradas no Antigo Testamento e que se cumprem quando Jesus está pendurado lá na cruz. Mais de uma dezena de coisas. Estava profetizado que ele seria crucificado no madeiro. Estava profetizado que ele seria rejeitado pelos seus amigos. Estava registrado que ele seria crucificado entre pecadores. Estava registrado que ele estaria desfigurado naquele momento, como está escrito no capítulo 53 do profeta Isaías. Estava registrado que haveria escuridão naquele momento, que o sol se escureceria ao meio-dia. Tudo isso estava registrado. A morte dele estava registrada. A ressurreição dele estava registrada. Todas as coisas que aconteceram desde o nascimento até a morte e a ressurreição de Cristo estava registrado. Está registrado no Antigo Testamento. Homens que não tinham sombra de conhecer a Cristo. Homens que falaram isso 1.400 anos antes do nascimento de Cristo. 400 anos antes do nascimento de Cristo, 600 anos antes do nascimento de Cristo. E tudo se cumpriu à risca nele. Como seria possível fazer o sol se esconder ao meio-dia?
Como seria possível alguém tentar manipular isso? Como seria possível alguém tentar manipular a ressurreição de alguém? Seria impossível. Tudo se cumpriu, como dele estava profetizado. E esse Senhor que esteve conosco, esteve entre nós, entre os homens, profetizou, usou 2 anjos para profetizar uma coisa que é maravilhosa, a gente não pode fechar os olhos para isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A Bíblia nos mostra aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que Jesus está conversando com os seus amigos. No versículo 8 ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9, Atos 1:9, leia comigo. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles, os apóstolos, olhando para cima, olhando para o céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram-se 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os anjos estavam ratificando uma promessa que Jesus tinha feito. Do mesmo jeito que ele foi, ele voltaria. O apóstolo Paulo escreveu: se nós esperarmos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis dos homens. Esta vida aqui é apenas uma passagem. Uma passagem para um outro lugar, para o céu. O Jesus que subiu vai voltar. Vai voltar para nos buscar, para nos fazer estar com Ele. Essa promessa Ele nos fez. E João registrou na sua primeira carta, no capítulo 3, e uma promessa Ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna está profetizada desde o Antigo Testamento. Foi ratificada por Cristo, ratificada pelos apóstolos. Homens que receberam de Cristo uma missão. A missão de falar à humanidade as coisas que Jesus tinha feito, como o Evangelho estava encarnado na pessoa de Jesus. A sua assunção e o seu retorno para nos buscar. Essa esperança deve estar sempre firme no nosso coração. A causa da vinda de Cristo, a causa do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia usado os homens no Antigo Testamento para produzir, para falar. A causa de tudo isso que se cumpriu em Cristo foi você. Tudo isso que aconteceu
todo esse plano arquitetado no céu foi para que você pudesse ter vida eterna. Só Jesus, só o nosso Cristo, te pode garantir a vida eterna. Hoje, como Marcos 16 e 19 registrou, ele está sentado à direita de Deus, ele intercede por nós. Os discípulos, depois de terem recebido a comissão, foram e pregaram o Evangelho de Cristo. E por causa da pregação deles, nós estamos aqui. Nós somos cristãos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue daquele que foi crucificado na cruz, que morreu e inequivocamente ressuscitou. Apareceu a Maria Madalena, apareceu novamente a Maria Madalena e a outras mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos 10 discípulos, a 10 dos 11 discípulos, depois aos 11, depois a 7 discípulos, depois apareceu a mais de 500 pessoas. Depois ficou aparecendo e aparecendo e aparecendo e fazendo muitas coisas ainda aqui na terra. Depois apareceu em particular a Tiago, isso está registrado, ao seu irmão Tiago. Depois apareceu novamente aos discípulos e os comissionou. Depois apareceu e subiu para o céu. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Esse é o Evangelho. Jesus está vivo, venceu a morte. E não há inimigo que possa deter a nossa fé. Nada. O apóstolo Paulo escreveu: nada que possa acontecer servirá para nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Foi um grande prazer ter estudado junto com você este Evangelho, o Evangelho de Marcos. Deus te abençoe.